Meu parceiro, hoje o bagulho tá louco. Você vai ver o Samsung atropelando todas as formigas, pegando o nível 100 e salvando até sua futura esposa. Então já arregaça o botão desse like e bora lá. Samsung já manda o carinha da câmera desligar a câmera, ou ele vai quebrar, porque a marca da câmera é Motorola, kkkk. Assim tá os caçador ranqueados tudo bucha sem entender porcaria nenhuma. Só que é o seguinte, o Samsung ele pega literalmente a sua sombra e levanta aquele caçador que era um curandeiro. Ele olha de uma forma que dá até vontade de dar o rabo pra ele, mas isso foi só pensamentos intrusivos. O caçador ranqueado que vira Tigrão pergunta o que você pretende fazer com ele, e o Samsung olha para essa oportunidade e vê que dá para fazer uma extração de sombras e fala, cala a boca, só faça silêncio. E do jeitinho que a gente ama, ele só olha pra sombra e fala, erga-se. Ou seja, o Samsung conseguiu reviver o caçador curandeiro, que é um dos mais potentes possíveis. Aqui todo mundo já entende a anomalia do Samsung, que ele consegue levantar os mortos. Aqui o Samsung diz que estava esquizofrênico e ouviu uma voz desse caçador curandeiro dizendo que queria ajudar. Assim o caçador Min usa sua magia de cura para salvar a futura esposa do Samsung. Já já ela vai ter Motorola em seu sobrenome. Sun Jin-yoon diz o seguinte, acho que agora eu tenho uma noção de como esse caçador Min era em vida, porque antes mesmo que ele ordenasse, ele curou a caçadora Cha, e ele deve ter sido uma pessoa muito gentil em vida. O da hora daqui que os caçadores já entendem porque o Motorola não quis deixar que gravassem ele, porque é um poder totalmente monstruoso. O Tigrão fala o seguinte para o Samsung, que na realidade, caso ele continue lutando como caçador, as habilidades do curandeiro vão ser muito boas. Porém, ele gostaria que ele não retornasse a essas batalhas, porque ele sempre odiou. Samsung diz que lembrou que o caçador Tigrão falou pra ele na dungeon que era portal vermelho. Só que agora, em vez dele dar uma ordem, ele está pedindo um pedido sincero. Samsung então toca no caçador curandeiro e cancela a extração. Bem que ele poderia ter usado esses poderes para salvar os outros caçadores também, né? Assim, o caçador curandeiro só dá um sorriso pro Tigrão e ele já fica todo sucrilhos. É uma cena comovente, que o Tigrão diz, muito obrigado mesmo. Agora retornando para o ponto de ataque, na realidade as pessoas ali estão passando muito mal com as formigas, porque cada uma é como se fosse ranquear, não é verdade? As pessoas, como assim essas formigas estão indo atrás da gente, sendo que a rainha acabou de morrer? Assim eles logo entendem que sem sua líder, elas devem estar todas enlouquecidas. Os caçadores ranqueados estão tudo voltando, porque estão todo mundo machucado. E o Samsung ficou lá atrás para poder acabar com todas as formigas, dizendo, ganhar experiência por quebrar ovos que ainda não eclodiram é uma puta de uma experiência. E olha só a jogada do moleque com essa espada nova dele, meu parceiro. Isso daqui foi Absolute Cinema. Jogando um ataque contra as formigas, ele olha para a espada e fala, é até um desperdício eu não usar essa espada. A espada do monarca demoníaco faz jus ao nome. Só que em todo caso, eu deixo o resto com vocês. Assim, todas as sombras do Samsung atacam tudo ao redor e seu nível fica aumentando muito, ao ponto dele chegar no nível 100, com a classe Monarca das Sombras e com o título aquele que superou a adversidade. Que evolução, hein, rapazes? Aqui ele diz o seguinte, parece que eu alcancei o nível 100, né? Por favor, Samsung, vire meu esposo. Agora chega a parte mais foda do episódio, onde o Samsung chega no Beru e diz, Okiro. Só que na hora ele entra dentro de uma escuridão que não consegue sentir nada. Só que quando ele volta, tá o Beru se transformando. Só que não é uma simples transformação, o Beru realmente comeu o cu de quem tá lendo. Mas tirando as brincadeiras, ele literalmente faz uma transformação que, meu parceiro, se tivesse um teatro, eu aplaudiria. Isso daqui foi toda a animação de Blue Lock, só com isso. Samsung diz que por um segundo achou que tinha dado errado. O Beru diz, meu rei. Samsung fica totalmente surpreso e fala, como assim você falou? Ele fala, claro que eu falei. E fala, como assim nenhuma das outras sombras consegue falar e ele consegue? Beru se curva diante do Samsung e fala o seguinte, por favor, meu rei, me dê um nome. Na hora quando ele vê a classificação do Beru tá como rank general e ele nunca tinha visto algo assim. E pensa, será que ele fala porque ele está nesse rank? E pergunta, fui eu quem te matei, ainda deseja me obedecer? Beru diz que não morreu e graças ao Samsung ele renasceu. Por esse motivo agora estou cheio de alegria e assim juro servi-lo pela eternidade. Então por favor, me dê um nome. Samsung fica totalmente relutante sobre essa situação e foi bem fácil de escolher. Ele colocou o nome Beru, só que voltando para o que eu preciso resolver. Por favor, todas as formigas ergam-se. Assim, todas as formigas que o próprio Samsung matou
ele vai usá-las. Beru diz que olha de longe 4.000 sem um líder, parecem estar fugindo em qualquer direção. Então o Samsung só diz: você consegue reduzir esse número? Ele: sim, se é o desejo do meu rei, é só precisar me ordenar. Samsung só diz: e que? Assim tem uma ênfase do caçador Song lá do começo da obra, falando pra todo mundo se unir e derrotar todas as formigas juntos. Só que a menina que eu achei que ia se casar com o Samsung logo fala: tome cuidado, e vem logo um formigão em cima dele. Só que ela é completamente dilacerada, meu parceiro, por conta da Beru, que foi atacar as outras formigas. Só diz: o que foi isso? E só com uma luz de tão rápido que é, as pessoas nem percebem quem está atacando. O caçador Song realmente fala que não sabe o que aconteceu, mas pelo jeito ajudou ele. Mas a crush do Sundinho só fala: Samsung. Coitada, foi completamente descartada. Voltando para os caçadores de Rank S, eles estão totalmente feridos. Por isso que eu falei, o Samsung deveria ter ajudado usando o poder do outro curandeiro. Mas dá até dó do cara que tá usando a proteção no helicóptero, porque até tá sangrando usando toda a sua magia. Mas esse escudo se quebra. Todos os caçadores Rank S bucha ficam em choque. Só que com apenas um tapa, todas essas formigas que eram incômodo morreram, porque o caçador Sundinho salvou todo mundo de novo. E com um tom simples diz: agora eu acho que todos os caçadores conseguem voltar. Terminando de uma forma milagrosa, os seres humanos conseguiram vencer essas formigas, e foi um dano muito mínimo ao continente. E a caçadora Sha, que ela é uma Rank S, né? Ela consegue voltar em segurança e vai para um hospital, só que ela tá inconsciente. Assim, a quarta raid na ilha de Jeju se encerrou com a nossa vitória. O Samsung deveria vasculhar esse lugar e pegar todas essas formigas também. Logo então a gente se depara com um caçador que ele é um dos mais tops possíveis, e diz: lá vem elas, eu não consigo parar o dia inteiro. Vamos fazer cada uma delas virar comida de peixe. Foi só uma única espadada, e todas as formigas em sua frente se explodiram em uma cena cinematográfica. E comenta: se eu tivesse enfrentado a tal formiga preta em vez desses fracotes, talvez tivesse me divertido um pouco. É uma pena. Alguns dias se passaram depois deste acontecimento e teve um memorial que foi erguido em honra às vítimas. A imprensa diz que o Samsung foi de imensa contribuição para essa missão, e dizem que até a vitória não seria possível sem a sua participação. Só que ele causa uma certa polêmica, porque a imprensa disse que ele deveria ter chegado antes para poder salvar todo mundo. O Tigrão diz: erga sua cabeça, não importa o que digam, quem pôs fim a esta tragédia foi você. Samsung não fala nada e só vai embora, e foi meio que um cumprimento. O mais interessante é que nesse memorial, a Sha com certeza olhou pro Samsung pensando: esse cara eu quero sentar nele, meu parceiro. Sun Jin-yoon então se encontra com um dos caçadores mais poderosos da nação dentro do Japão, ou Coreia, eu não sei. O Veiot diz que primeiramente, como diretor da associação de caçadores, ele agradece pelos serviços na ilha Jeju. Samsung se sente culpado, porque se ele tivesse chegado antes, ele poderia ter salvo o caçador curandeiro. Mas o Veiot conforta ele, falando que graças a ele as vidas dos outros Rank S e de muitos de nossos compatriotas foram salvas, e prometo que será recompensado da forma que desejar. E aliás, caçador Motorola, você já decidiu o que pretende fazer no futuro? Porque na ilha Jeju ele demonstrou seu poder em nível internacional, e que muitos se aproximarão dele. Com um pensamento sobre todos esses acontecimentos, ele olha para o caçador Veiot e fala o seguinte: eu pretendo criar minha própria guilda. Outros caçadores voltaram para o local para tentar pegar algumas recompensas das formigas que morreram, e falam: o que esse grandalhão tá fazendo aí? Mas ele começa a falar em línguas totalmente estranhas. Só que em uma outra dimensão, apenas com um estralar de dedos, todos os caçadores, eles caem no chão. Então o grandalhão pergunta: o que você fez, cara? E o carinha da outra dimensão só responde: essa barulheira estava me incomodando pra caramba, então eu só fiz eles tirarem uma soneca. E a propósito, você conseguiu confirmar algo? E ele responde: sim, era o poder dele, com toda certeza. E caso tenha interesse, fale com ele. Só que por hora terminamos aqui. E afirma: parece que algum deles está aqui, então fala que deixa esse lugar pra esse cara mesmo. Ou seja, em outras palavras, ele não quer se envolver. Assim um grandalhão abre um portal e fala: aqui está fedendo, se ele estivesse aqui estaria um rebuliço. Ah, só olha que interessante, por trás de tudo isso tava o pai do Samsung. O Samsung está no meio de um congestionamento, mas ele está no Macau, com aquele seu amigo, dizendo que a guilda foi aprovada. Seu amigo fica todo feliz falando: sério? Então já vou procurar um escritório pra gente. A mina de 17 anos pula em cima e fala o seguinte: ei Dinho, trate de me contratar na sua guilda. Essa daí tá louca pra sentar. Samsung diz o seguinte: ah sim, beleza, mas vou desligar por hora. E fica mal por não conseguir sair do lugar nesse congestionamento. O diretor Veiot liga para o Samsung falando que tem algo que ele precisa falar pra ele, e diz que esse congestionamento onde ele está é por conta de uma raid rank B
que tá atrapalhando a passagem e se ele pode cuidar deste assunto. E claro que ele vai lá. Ele entra sozinho e fala: eu estou aqui pra fechar essa raid. O carinha dizendo para o Samsung que ele precisa de outros caçadores, só que ele só diz o seguinte: deixa que eu vou sozinho. Ao entrar, o portal Rank B do nada já fica vermelho. E o Samsung, passando por um apelo, fala: com certeza isso daqui é um portal vermelho. E por que isso acontece comigo toda hora? A saída está fechada e não faço ideia do tamanho desta floresta. Então, bom, já que é só isso que eles têm aqui, então não deve demorar tanto. Com uma bela cena absolute cinema, várias sombras começam a surgir. E com aquela aura de homem, ele só fala: vamos resolver isso logo. O cara terminou com estilo a segunda temporada, meu parceiro. E assim o caçador Rank S, ele chega na caçadora Chá e diz: parece que aquele cara apareceu no memorial. E a Chá, que acaba virando café, ela diz: esta raid provou que eu ainda tenho muito a aprender. Além de não conseguir fazer nada, eu ainda fui salva, só que ele não. E diz: eu quero alcançá-lo, eu quero estar ao lado dele. E para isso, eu preciso ficar mais forte. Caso tenha gostado desta análise, por favor, curta e me siga.